Lisa Kleypas. Série Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma Noite. Capítulo 7. O colchão afundou sobre o peso considerável de Morgan. Viviane respirou fundo e pressionou a barriga com os punhos para tentar se acalmar. As cobertas foram levantadas e o corpo masculino, longo e grande, deslizou ao lado do dela. Na mesma hora, Viviane se sentiu aquecida e aconchegada, com os dois acomodados entre as camadas de linho e lã. Com extremo cuidado, Morgan passou o braço ao redor da cintura dela e a puxou de costas para junto de si. Os dois ficaram encaixados um ao outro. Viviane não conseguia conter um arquejo baixo ao sentir o calor animal e a rigidez do corpo dele. Evidente, através das camadas de roupas de dormir que os separavam. Não está com medo? Está? Perguntou ele um murmúrio. Não, respondeu Viviane ofegante. Mas estou tendo dificuldade em pensar em você como um amigo. O braço ao redor da cintura dela a apertou só mais um pouco. Ótimo, falou Grant, a voz rouca. Viviane ficou em silêncio por algum tempo, absorta na sensação de ser abraçada por ele. Estava cercada pelo aroma de sabonete e pele masculina limpa e pelo calor que afastava o ar frio da noite. Sentiu os membros ficarem pesados e relaxados e gostou de se encaixar no corpo de Grant. Chegou um pouquinho mais para trás, desejando estreitar aquele contato delicioso. Grant levou a mão com gentileza ao quadril dela, fazendo-a parar. Não se balance demais, falou ele, quase rabugento. Não sou um eunuco. Viviane sentiu um profundo constrangimento ao se dar conta da forma ardente da ereção que se elevava contra suas nádegas e a base de suas costas. Acho que não foi uma boa ideia, disse com certo esforço. Nunca vou conseguir dormir desse jeito. Quer que eu vá embora? Viviane permaneceu em silêncio, confusa, avaliando a pergunta. Estava dividida entre os alertas de sua consciência e o absoluto prazer físico de estar nos braços de Grant. A consciência dela estava prestes a se decepcionar. Bem, disse ela hesitante, não vou dormir, mas pelo menos não terei pesadelos. Grant riu. Fico feliz por confiar em mim. Achei que recusaria minha oferta. Quase fiz isso, confessou ela, mas me ocorreu que se pretendesse me violar, já teria tido algumas oportunidades de fazer isso antes de hoje. Eu jamais forçaria as minhas atenções a uma mulher que não as desejasse. Imagino que seja raro encontrar uma dessas mulheres. Houve algumas, comentou ele com ironia. Em silêncio, ainda encostada nele, Viviane sentiu seu hálito lhe agitar os pelos da nuca. Um dos pés dela tocava o tornozelo dele, e o roçar dos pelos grossos, masculinos, lhe provocava cócegas agradáveis. Grant era uma criatura incrivelmente masculina. Saber que toda aquela força e virilidade permaneceriam contidas à espera do consentimento dela deveria tê-la assustado. Em vez disso, Viviane estava fascinada. Flertar com o perigo era uma sensação inebriante. Grant, chamou ela baixinho. Por que nunca se casou? Ele riu. Não sou do tipo que se casa. Ele pegou a trança dela
e ficou brincando com a ponta macia dos cabelos. Nunca pensou em ter esposa e filhos? Que razão eu teria para isso? Não sinto nenhuma necessidade irresistível de continuar uma linhagem medíocre. Também não confio muito em minha capacidade de permanecer fiel a uma única mulher pelo resto da vida. Quando quero companhia feminina, consigo. Meus criados tomam conta da casa e cuidam das minhas refeições e do meu conforto. De que me serviria uma esposa? Nunca conheci uma mulher sem a qual não conseguisse viver. Ela sentiu o sorriso dele contra a nuca. Você leu muitos romances? Tenho certeza que sim, disse ela em um tom melancólico. Ainda assim, não vai se arrepender quando estiver velho e grisalho, ser uma companheira com quem relembrar o passado. E sem netos subindo no meu colo? Completou Grant. Obrigado, mas não tenho a menor ambição de gerar descendentes para puxar minhas costeletas e esconder minha bengala atrás do sofá. Prefiro ter um pouco de paz na velhice, se eu viver tanto tempo. Como você é cínico. Sou mesmo, respondeu Grant sem se alterar. O estranho nisso tudo é que você também é. Contudo, escutando-a agora, qualquer um pensaria que se trata de uma idealista inocente. Não me sinto cínica, comentou Vivienne, depois de um instante. Não me sinto nada do que você diz que sou. Seguiu-se um silêncio contemplativo, e ela sentiu a pressão cálida da mão dele, acomodando-se em seu ombro. Grant, chamou Vivienne, abafando um bocejo. Quando vou poder visitar a minha casa? Quando o Dr. Leland disser que você está bem o suficiente para andar por aí. Ótimo. Ele vem me ver amanhã? Estou certa de que não fará objeções que eu vá até a minha casa. Por que a pressa? Perguntou ele. O que espera encontrar lá? Minha memória. Ela ajeitou a cabeça no travesseiro macio. Quando eu vir as coisas que me são familiares, meus próprios livros, tenho certeza de que todas as recordações vão voltar. Estou exausta de me sentir tão em branco. Você não tem muitos livros, comentou Grant. Não me lembro de ter visto mais do que poucos pela casa. Ah. Vivienne se virou para encará-lo. Os narizes de ambos quase se tocaram no escuro. Por que agora gosto de coisas que não gostava antes? Não sei. O hálito dele, com aroma de canela e um leve toque de café, roçou o queixo dela. Talvez Lily tenha uma resposta para isso, completou Grant. O que acha que vai acontecer depois que eu recuperar a memória? Voltarei a ser o que era? Espero que sim, murmurou ele. Por quê? Perguntou Vivienne, magoada com a declaração tão direta. Não gosta de mim como sou agora? Gosto demais de você como é agora, retrucou Grant bruscamente. O que torna inconveniente demais para mim. O quê? Ele não respondeu. Só murmurou impropério que deixou os ouvidos dela em fogo. Estou lhe avisando, Vivienne. Se estiver fazendo algum joguinho comigo, vou acabar eu mesmo matando você. Não estou fazendo joguinho nenhum, retrucou ela indignada. Por que faria isso? Se eu tivesse algo para contar em relação à pessoa que tentou me afogar, acredite em mim, eu falaria na mesma hora. Não estarei segura até ele ser pego, certo? Não,
não estará. O que leva a um último ponto. Você não irá a lugar nenhum sem mim. É claro, não sou idiota. As mãos grandes de Grant viraram o rosto dela para longe do dele e a colocaram no centro da cama, até os dois estarem a pelo menos um braço de distância. Agora fique aí, disse ele. E é melhor não rolar na minha direção durante a noite, pois não vai gostar do que irá acontecer. Não há perigo de que isso aconteça, respondeu ela com audácia. Esta cama é tão grande que parece que estamos em condados diferentes. De algum modo, contra as próprias expectativas, Vivian conseguiu pegar no sono e não foi perturbada por sonhos. Acordou uma ou duas vezes e viu a silhueta do corpo de Morgan. Havia certo conforto em dormir com um homem, algo que Vivian não se lembrava de ter experimentado. Uma sensação de estar protegida. Talvez eles tivessem alguma utilidade, pensou ela, já quase adormecendo, e se deixou afundar em um sono agradável. Aquela foi uma das piores noites da vida de Grant. Oferecer-se para ficar com Vivian tinha sido uma loucura. E ele pagara caro por isso. Tentara ser gentil. Um erro que não voltaria a cometer tão cedo. Não, corrigiu-se Grant mal-humorado, tentando ser honesto consigo mesmo. Gentileza não tivera nada a ver com a oferta que fizera a Vivian. Simplesmente quisera abraçá-la. O afeto relutante que sentia por ela, combinado com uma poderosa atração física, tornara impossível manter-se longe. Ele queria ser a única pessoa a quem Vivian recorreria, aquela que supriria todas as suas necessidades. E isso era errado. Por quê? Seu plano simples de vingança estava se tornando tão confuso. Porque Vivian era calorosa, animada e inesperadamente inteligente. Tudo o que ele admirava em uma mulher. Ainda não fizera amor com ela, nem uma vez. E já tinha certeza de que uma noite, uma semana, um mês com Vivian não seria o bastante. Grant a queria por um longo tempo. E a queria daquele jeito, sem memória, sem a sofisticação e a vaidade que antes a tornavam tão repulsiva. Maldita Vivian. Seria muito mais fácil se ela continuasse repulsiva. Então, ele poderia usá-la e descartá-la. Depois rir dela. Dizer que merecera o troco. Porém agora, aquilo já não era possível. Ele não conseguiria magoar Vivian. Provavelmente, mataria qualquer um que tentasse. Grant abriu os olhos inchados e ardidos e encarou, taciturno, a forma delgada, aninhada a ele com tanta confiança. Vivian se aconchegara ao corpo dele havia pelo menos uma hora, fazendo cada nervo de Grant gritar em protesto. As mãos dele chegaram a tremer de vontade de arrancar a roupa dela. Ele pensara em possuí-la naquele momento, antes mesmo que acordasse. Quisera penetrar o corpo feminino, doce e quente, até levar ambos ao êxtase. Mas não abusaria da confiança de Vivian, e não conseguia se forçar a afastá-la. Então ficou ali, sofrendo e esperando, o ventre quente, ardendo de necessidades carnais que ele mal conseguia controlar. Mal-humorado, ele se lembrou das últimas horas, cada uma mais deliciosamente torturante do que a anterior. Cada movimento do corpo de Vivian, cada virada de cabeça no travesseiro e cada suspiro que escapava dos lábios dela o provocavam e excitavam quase além do que ele poderia suportar. Ele, que sempre se orgulhara de ser o mestre das próprias paixões, agora se via reduzido a um tolo descuidado. Tudo por causa de uma mulher miúda que já dormira com metade dos homens de Londres. Grant já começava a não se importar com isso.
vinha até arrumando desculpas para a legião de amantes que Vivienne tivera. Malditos fossem todos! Ele só queria ser um deles. O corpo adormecido se encaixava perfeitamente no dele, e a bainha da camisola se enrolava ao redor de seus joelhos. Os tornozelos e as panturrilhas, esguios, estavam encostados nas pernas dele. Vivienne era como uma boneca, pequenina e delicada. O calor e o cheiro natural da pele dela faziam o sangue de Grant disparar a ponto de deixá-lo zonzo. Ele pressionou o queixo contra a barba por fazer nos cabelos ruivos e sedosos. Ansiou por desfazer a trança e espalhar os cachos macios pelo próprio peito, pelo pescoço, como se a intensidade dos pensamentos dele, de alguma forma, tivesse comunicado com ela. Vivienne suspirou no sono, e um de seus pais se insinuou entre os dele. Aquilo foi a ruína de Grant. Ele não conseguiria mais se impedir de tocá-la, da mesma forma que não conseguiria impedir os pulmões de inspirar o ar ou o coração de bater. Pousou a mão na curva da cintura de Vivienne e deixou o polegar correr pela costela. O corpo dela era flexível e delicado. Excitado, ele deixou a mão subir, os dedos explorando a curva doce na base do seio, envolvendo. Encheu a mão com a carne macia e se perguntou o que haveria em Vivienne que a tornara tão diferente de qualquer outra mulher que conhecera. Ela parecia ter sido feita sob medida para ele. Quantos homens haviam se sentido daquela forma? Perguntou-se Grant, irritado, lutando contra a necessidade primitiva de colocar a própria marca nela, apagando cada beijo, cada carícia que não tivesse vindo dele. Correu o polegar em um círculo lento sobre o bico do seio dela, acariciando-o até sentir o mamilo se enrijecer. Não era o bastante tocá-la por cima do tecido. Grant estava morrendo de vontade de sentir a pele nua, saboreá-la, pôr os lábios em cada parte do corpo dela. Quase segurou o mamilo sensível entre o polegar e o indicador. Ouviu o ritmo da respiração de Vivienne se alterar, passando de relaxado a superficial e acelerado. Um tremor quase imperceptível do corpo, até então imóvel, atraiu. Vivienne estava acordada. Sabia que ele a estava tocando e não tentara escapar. Aquilo significava algo, embora fosse difícil dizer se ela se mantivera imóvel pelo choque, por vontade própria ou por simples curiosidade. Grant soltou o seio com todo o cuidado e deixou a mão descer pelo torso dela. Devagar, bem devagar, até alcançar o vale do abdômen. A pele suave, onde o algodão delicado escondia o aglomerado de pelos cor de canela. Ele sentiu o corpo de Vivienne estremecer e ela se preparou para fugir. Grant levou os lábios à lateral do pescoço dela e os deslizou até encontrar a depressão minúscula abaixo da orelha, sussurrando para tranquilizá-la, dizendo que a queria, que precisava dela, que seria gentil e paciente. Ele deixou a mão escorregar até o meio das coxas de Vivienne, envolvendo suavemente a carne macia, enquanto pressionava o membro rígido contra o quadril dela. Estava lhe dando a chance de se afastar, caso desejasse. Entretanto, Vivienne permaneceu ali, reagindo com um estranho constrangimento, como uma virgem aturdida e cheia de ardor. Com a respiração acelerada, ela se virou em um esforço para ele, os olhos fechados com firmeza, enquanto pousava a mão nos ombros dele. Grant a beijou, a boca lenta, investigando, a língua envolvendo a dela em movimentos provocantes.
Vivian gemeu e desceu as mãos pelas costas dele, abraçando-o com mais força, enquanto ele se erguia acima dela. A porta vibrou com uma batida superficial e foi aberta antes que alguém respondesse, para que a criada desse início à rotina de limpar a lareira e acender o fogo da manhã. A jovem entrou no quarto e, na mesma hora, viu que a cama estava ocupada por 2 pessoas em vez de uma. Ela parou onde estava e deixou escapar uma exclamação consternada. Ao se dar conta da intrusão, Vivian ficou paralisada sobre o corpo de Grant, os olhos azuis cheios de pânico. Grant levantou a cabeça e olhou irritado para a criada. Agora não, disse apenas. Sim, senhor, murmurou ela e saiu às pressas, fechando a porta ao passar. Não era culpa da jovem. Claro, os empregados da casa de Morgan não estavam acostumados a acontecimentos daquele tipo, já que Grant visitava suas ocasionais parceiras de cama na casa delas. Assim, nunca exigira grande privacidade em relação ao próprio quarto. No entanto, aquilo estava prestes a mudar. Aborrecido, Grant decidiu que ordenaria à governanta que instituísse uma nova rotina imediatamente na casa. Pela expressão abalada de Vivian, ficou claro que qualquer inclinação amorosa havia desaparecido. O corpo dela estava rígido e o rosto vermelho de vergonha. Emburrado, Grant rolou para o lado e a viu sair depressa da cama. Ele sentiu o ventre latejar com uma ereção que custaria a ceder. Se não se aliviasse logo, provavelmente acabaria aleijado. Vivian pegou a peliça para cobrir a camisola e se apressou em fechar a peça de roupa. Em seguida, derramou água fria em uma bacia e se concentrou em molhar o rosto enrubescido. Grant observava com atenção, reparando na coluna rígida e na agitação de seus movimentos. Vivian secou o rosto com uma toalha, endireitou os ombros e se virou para ele com a expressão de alguém pronto a encarar uma tarefa desagradável. Quer que eu volte para a cama? Indagou, encarando o chão acarpetado. A pergunta pegou Grant de surpresa. Na verdade, ele queria, mas primeiro precisava saber por que Vivian fizera a oferta. Quando questionou isso, ela manteve o olhar afastado dele. Eu lhe devo isso, falou ela, a voz inexpressiva. Você salvou a minha vida. Me ofereceu sua hospitalidade e proteção. Além disso, é preciso considerar o relacionamento que tínhamos antes de eu perder a memória. Não é como se nunca tivéssemos feito. Levando tudo em conta, é hipócrita da minha parte me recusar. Se quiser, estou disposta a voltar para a cama. Ela estava determinada como uma Marte. A postura rígida e o rosto desviado foram mais eficazes que um balde de água fria na paixão dele. Não, eu não quero, murmurou Grant, frustrado e mal-humorado. Maldito seja eu, se a quiser de volta à minha cama, como se fizesse um sacrifício. Ele saiu da cama e fechou a frente do roupão desarrumado, encarando-a com uma expressão zombeteira ao ver o rubor no rosto dela se aprofundar diante do vislumbre da nudez dele. O rubor virginal não combina com você, Vivian. Não esqueça que eu a conheci antes que perdesse a memória. O que você quer de mim? Já lhe ofereci o meu corpo. Se entendi direito, sua reclamação é por eu não demonstrar entusiasmo suficiente. Ele respondeu com um olhar expressivo. Entusiasmo suficiente? Repetiu Grant ácido. Isso parece mais o entusiasmo de Joana Dark
caminhando para a fogueira. Um silêncio pesado pairou no quarto. O lindo rosto de Vivienne tinha uma expressão de arrependimento, mas seus olhos cintilavam, bem-humorados. Ela se virou rapidamente, não sem antes Grant ver seus lábios estremecerem com uma risada abafada. Desculpe, disse ela, a voz abafada. Isso não foi nada lisonjeiro, foi? Não, não foi, resmungou ele. Grant também riria se não estivesse atormentado por uma ereção dolorosa. Ele voltou para a cama, se virou de bruços e enterrou o rosto no travesseiro, aguardando a rigidez do membro se acalmar. Ao sentir Vivienne se aproximar, levantou a cabeça e olhou para ela com uma expressão de alerta. Fique longe de mim, senão posso acabar decidindo arrastá-la para a cama de qualquer modo. Sim, senhor, falou ela, de um jeito dócil. Talvez seja melhor eu pegar as minhas roupas e me vestir no outro quarto. Faça isso. Grant voltou a enfiar a cabeça no travesseiro e deixou escapar um suspiro contrariado. Vivienne escolhera um majestoso vestido de veludo azul com seda italiana e mangas bufantes no alto e justas no cotovelo e aos punhos, que eram arrematados com renda branca, assim como o decote alto. Ela virou o corpo, desajeitada, e fechou o máximo de botões das costas que conseguiu alcançar. Mas logo resolveu que pediria ajuda a Mary para completar a tarefa. Então, desfez as tranças e passou os dedos pelas mechas, pelos cachos amassados, e foi até um espelho oval pendurado em uma parede coberta de tecido. O vestido era lisonjeiro e destacava o azul dos olhos dela e o rubor incontrolável que ainda coloria seu rosto. Quando pensou em Grant, no quarto ao lado, deixou escapar um suspiro hesitante. Ela sentiu o corpo quente e as mãos frias. Via-se dominada por uma desconcertante mistura de agitação e prazer. Mesmo depois da interrupção, queria voltar para ele. Pedir que a tocasse de novo, que a tivesse sob seu corpo. Vivienne compreendia a mecânica do ato sexual, mas não tinha lembrança de já tê-lo feito e nenhuma ideia de como agir. O fato de ignorar tantas coisas a deixava muito nervosa. Ele havia sido tão gentil que ela quase se rendera às suas experientes mãos masculinas. Ninguém, sobretudo ela, poderia negar que Grant Morgan era atraente. Mas ela não o amava. E algum instinto arraigado a alertava de que a intimidade sexual deveria ser reservada a um homem que a amasse muito. Era uma sensação oposta ao modo como ela levara a própria vida até o incidente. Frustrada, Vivienne levou a mão à cabeça e gemeu. Não poderia culpar Grant por desconfiar que ela estivesse fazendo algum joguinho. De que outra forma, o comportamento intrigante dela poderia ser explicado. Era uma cortesã, e ninguém pode mudar sua natureza do dia para a noite. Ah, porque eu não consigo me lembrar, disse em voz alta, levando os punhos cerrados às têmporas e pressionando com o nós dos dedos as veias que pulsavam ali. Grant se vestiu e partiu para Bond Street sem comer nada, sem ler o Times e também sem trocar uma palavra sequer com Vivienne. Era óbvio que a criada havia contado aos outros empregados da casa sobre a cena que vira no quarto. Cada um deles, inclusive a Sra. Buttons, o tratara com uma polidez tão cuidadosa que fez Grant ter vontade de arrancar a cabeça de alguém. Ele entrou no número 4 da Bond Street e entregou o casaco à Sra. Dobson. A central do magistrado estava cheia de atividade e, ao mesmo tempo, silenciosa naquela manhã,
enquanto Sir Ross Cannon terminava de redigir a mais recente edição de The Hue and the Cry. O relatório semanal circulava entre magistrados de ponta a ponta da Inglaterra, contendo detalhes sobre criminosos ainda soltos e a descrição de seus malfeitos. Quando Grant se aproximava do escritório de Cannon, o magistrado apareceu à porta e entregou um maço de papéis e um lápis para ele. Que bom que chegou, disse Cannon. Revise isto. Vai para a prensa em 10 minutos. Grant apoiou o ombro no batente da porta e leu depressa o documento, marcando pequenas correções aqui e ali. Quando terminou a tarefa, entrou na sala de Cannon, onde encontrou Keyes folheando um manual de procedimentos. Vaidoso como sempre, Keyes usava calça verde musgo, um colete bordado de brocado creme e um paletó marrom feito sobre medida. Ao redor do pescoço trazia um lenço arrumado de forma intricada, com uma cascata que mantinha seu queixo erguido. Bom dia, falou Grant, e pousou The Hue and the Cry, revisada em cima da escrivaninha de mogno de Cannon. Keyes respondeu com um grunhido aleatório, porque tinha acabado de encontrar a passagem que procurava. Ele leu metade de uma página, fechou o livro e o pôs de volta junto dos outros na prateleira. Nesse meio tempo, Grant se sentou em uma cadeira perto da escrivaninha de Cannon, enfiou a mão no bolso do casaco, pegou o caderninho de capa de couro que encontrara na casa de Vivienne e o examinou. Mal-humorado, Grant estudara cada página várias vezes, em busca de informações. Àquela altura, os detalhes ali já não deveriam atormentá-lo, mas os atos descritos na delicada letra feminina ainda lhe provocavam uma sensação desagradável. Cada palavra incendiária estava gravada na memória de Grant, como se tivesse sido pregada ali. O que está lendo? Perguntou Keyes. Grant respondeu com uma risada breve e sem humor. Não é adequado para alguém tão jovem como você, Keyes. Eu julgarei isso. O homem mais velho pegou o caderno das mãos de Grant. Quando abriu o volume e leu uma ou duas páginas, as sobrancelhas cheias se ergueram como duas aranhas escalando sua testa. Que coisa mais suja! Comentou e devolveu o caderno. Posso lhe perguntar a identidade da autora? Grant deu um sorriso sombrio. Não iria querer conhecê-la, Keyes. Ela é uma bruxa provocante. Com um sorriso, consegue virar suas entranhas do avesso. Embora continuasse a agir de forma deliberadamente casual, os olhos de Keyes estavam alertas e interessados. Isso tem a ver com o corpo encontrado no rio, não tem? Ela ainda está viva? E você a está abrigando em casa. Houve rumores. Grant se recostou na cadeira e encarou outro patrulheiro com um olhar impassível. Já deveria saber que não deve dar ouvidos a rumores, Keyes. Quem é ela? Insistiu o outro. Ela já contou quem a agrediu? Por que todo esse fascínio pelo meu caso? Retrucou Grant. Só desejo oferecer a minha ajuda, se precisar, falou Keyes. Afinal, você me ajudou uma ou duas vezes. Você parece estar um pouco na defensiva, amigo. Uma ou duas perguntas e já está me olhando com o urso ferido. Se eu precisar de ajuda, pedirei. Faça isso, retrucou Keyes com um sorriso neutro e saiu da sala. Grant ficou sentado em silêncio, sisudo. Keyes tinha razão. Ele estava na defensiva e mal-humorado, como estaria qualquer outro homem em seu lugar. Quando estava com Vivienne, era fácil esquecer quem ela era e do que era capaz. Só quando se via longe dela é que Grant conseguia perceber a situação sob a luz verdadeira.
Ela era uma cortesã, uma mulher que já provara ser incapaz de amar e de ser fiel. Alguém tentara matá-la, muito provavelmente um dos antigos amantes. O trabalho dele era descobrir quem a atacara e capturá-lo. Então, seria hora de tirar Vivienne Duval da casa e da vida dele para sempre, antes que ela arrancasse seu coração do peito. Sir Ross reapareceu na sala e seguiu direto para o bule de cerâmica que continha o café. Ao mesmo tempo, a gata dele, Talhada, atravessou preguiçosamente o batente da porta, subiu em um canto desocupado da escrivaninha e se deitou de lado, observando Grant com uma expressão solene. "Bom dia, Talhada", murmurou Grant e estendeu a mão para acariciar a cabeça peluda. Talhada se desvencilhou com desdém e estreitou os olhos. Aceitou com relutância o carinho e apoiou a cabeça nas patas. Grant não conseguiu conter o sorriso diante da postura resignada do animal. "Exatamente como uma mulher", murmurou. "Você só dá atenção a alguém quando quer alguma coisa." Cannon se serviu de uma xícara de pouco do café que sobrara no bule e fez uma careta assim que provou a bebida. Estava morna e cheia de pó. "Sra. Dobson", chamou ele, enfiando a cabeça de cabelos escuros para fora da sala. "Meu bule está vazio." Eles ouviram um protesto do outro lado do corredor, entremeado por uma repreensão. "Seus nervos, senhor." "Meus nervos estão ótimos", retrucou Cannon, com um toque de irritação na voz. "Tenho muito trabalho a fazer, Sra. Dobson. Preciso de outro bule para conseguir atravessar amanhã." Ele foi até a cadeira e sorriu brevemente, enquanto se sentava. Por um instante, um lampejo de bom humor iluminou o rosto severo. "Que Deus nos poupe de mulheres que acham que sabem o que é melhor para nós." "Amém", resmungou Grant, concordando com a prece. Cannon se recostou na cadeira e seus olhos se fixaram em Grant com atenção. "Você está péssimo. Está doente?" Uma pergunta tão fora do comum, vinda de Cannon, seria o bastante para colocar qualquer prateleira em estado de alerta. Ele nunca se interessava pela vida pessoal de seus homens, desde que o trabalho fosse feito. Grant franziu o senho para o magistrado, ressentido com a pergunta. "Não tenho dormido bem", respondeu apenas. "Problemas com a senhorita Duval?" "Nada sério", murmurou Grant. "Como está a saúde dela?" indagou Cannon. "Acredito que ela esteja quase completamente recuperada, mas não houve qualquer progresso em relação à memória." Cannon assentiu e pegou o caderninho que Grant lhe estendia. "O que é isso?" "É um diário e agenda. Encontrei na casa da senhorita Duval. Acredito que deve conter o nome da pessoa que tentou matá-la." Enquanto observava Cannon folhear o caderno, Grant se perguntou o que o magistrado, que tinha o que se poderia chamar de vida celibatária, pensaria de um material tão sexualmente explícito. Teria sido natural que Cannon mostrasse algum sinal de emoção, mas não houve quaisquer rubor, tensão ou gotas de suor visíveis. O homem tinha um autocontrole impressionante. "A senhorita Duval parece ter levado uma vida cheia de emoção", comentou tranquilamente o magistrado, "porque presume que o nome do homem que a agrediu esteja neste caderno." "A tentativa de assassinato foi um crime passional", respondeu Grant com segurança. "A senhorita Duval não tem histórico de negócios criminosos, ligações infames ou dívidas significativas. Ela sempre foi muito bem cuidada. Só o que tem é uma longa lista de amantes, e foi infiel à maior parte deles. No entanto, senhorita Duval manteve um registro escrupuloso desses amantes
e de seus gostos particulares. Era um negócio para ela, como pode ver. E a mulher era muito organizada. Sempre que uma oportunidade melhor aparecia, ela abandonava o amante da vez, sem olhar para trás. E você acredita que um deles possa ter ficado tão irado pelo abandono que tentou matá-la? Acredito. Cannon devolveu o diário a Grant. É melhor ser rápido e filtrar essa lista, Morgan. Em questões como essa, não se pode dar muito tempo ao suspeito para que ele se recomponha. Senão, o caso estará perdido. Grant olhou o caderninho em suas mãos e passou os polegares pelo couro macio da lombada. O que eu gostaria de fazer era encontrar um modo de tornar público que Viviane ainda está viva, disse lentamente. Então, seja quem for, o sujeito que tentou matá-la saberia que fracassou. E a atacaria de novo, murmurou Cannon. Isso colocaria a senhorita Duval em grande risco. Não, respondeu Grant na mesma hora. Ela só está sob a minha proteção agora, e estarei à espera do desgraçado quando ele tentar matá-la outra vez. Muito bem. Vamos revelar para Londres que a senhorita Duval está viva. Já decidiu uma hora e um lugar? Ainda não. Então me permita fazer uma sugestão. Tenho uma amiga, Lady Litchfield, que vai dar um baile neste sábado. Os eventos que ela organiza são muito concorridos. E o Times sempre publica uma matéria detalhada a respeito deles. Eu a convencerei a lhe mandar um convite, com direito a incluir na lista de convidados qualquer pessoa que você escolha para acompanhá-lo. Grant sorriu subitamente. Levar Vivienne à propriedade de Lady Litchfield? Por que não? Vivienne não é tão bem aceita pela dita sociedade decente. Ao menos, não pela metade feminina. Ela dormiu com o marido de algumas dessas mulheres. Será ainda melhor se algum dos ex-amantes dela comparecer, comentou Cannon. A conversa deles foi interrompida quando a senhora Dobson apareceu com uma bandeja, onde havia um novo bule de café quente e xícaras limpas. Vocês exageram no café, declarou ela, em tom de desaprovação. Os dois. Estimula os sentidos e garante a clareza de pensamento, informou Cannon à governanta, enquanto ela serviu uma boa dose do líquido escuro a ele. O magistrado aceitou a xícara com prazer e a envolveu com as mãos longas. E o mantém acordado metade da noite. Repreendeu a mulher, balançando a cabeça até os cachos grisalhos dançarem. Então se virou na direção de Grant, como se ele fosse um aliado em sua causa. Sir Ross nunca dorme mais do que 4 horas por noite. Nunca tem tempo para uma refeição quente. E para quê? Quanto mais ele trabalha, mais tenho que fazer. Ross a encarou rabugento. Se as coisas fossem como a senhora Dobson deseja, comentou ele com Grant, eu logo estaria gordo e preguiçoso, como uma talhada. A gata, mal-humorada, recomendou o corpo, roliço no canto da escrivaninha, e encarou o dono com um olhar insolente. Ainda meneando a cabeça, a senhora Dobson saiu do escritório. Cannon soprou devagar dentro da xícara e uma espiral de vapor subiu do café. Muito bem, disse, olhar fixo em Grant. Com sua permissão, abordarei Lady Litchfield e lhe pedirei que aumente a lista de convidados. Obrigado. Grant fez uma pausa antes de acrescentar pensativo. Há uma nova informação que não mencionei. Algo que Lord Gerard disse quando interroguei. Não sei se devo dar crédito a ela, já que não pude confirmá-la no diário da senhorita Duval, nem com qualquer outra pessoa com quem eu tenha conversado. Sim? Perguntou Cannon. Gerard disse que acreditava que a senhorita Duval estivesse na expectativa de se casar logo. Alguém
com uma grande fortuna. Que homem de posses escolheria comprar botas usadas? Cismou Cannon em voz alta, usando o modo popular de descrever alguém que se casava com a amante de outro homem. Exatamente, concordou Grant. Como o próprio Lord Geralt comentou, um homem não se casa com uma mercadoria gasta como Vivienne Duval, a menos que queira se tornar motivo de riso em toda a Inglaterra. Mas é possível que ela tenha encontrado alguém senil, disposto a aceitá-la como esposa. Apesar do esforço de Grant para soar desinteressado, o tom dele carregava um toque de amargura que Cannon notou. Grant se amaldiçoou em silêncio, enquanto se via sujeito ao escrutínio desconfortável de Cannon. Dê-me sua opinião sobre a senhorita Duval, Morgan, pediu o magistrado. Minha opinião não tem a menor importância. Grant se levantou para limpar um grão de poeira imaginário da perna da calça. Se estivesse referindo a evidências, pedi a sua opinião, repetiu Cannon, inflexível. Sente-se, por favor. De repente, o ar da sala ficou sufocante. Grant teve vontade de ignorar o pedido. A frieza de Cannon e seu olhar perspicaz eram um incômodo e tanto. Ele pensou em descartar a pergunta, usando uma resposta mal educada ou uma mentira conveniente. Mas maldito fosse se algum dia tivesse medo da verdade. Nem importava qual. Aborrecido, Grant voltou a se sentar. Há duas mulheres dentro da senhorita Duval, declarou, o tom duro. A que se vê pelo caderno, experiente, entediada, ambiciosa, uma megera perversa. E outra, que no momento se encontra na minha casa. E como é essa outra mulher? Inteligente, doce, gentil. A fantasia da maior parte dos homens. Sua também? Murmurou Cannon. Grant segurou os braços da cadeira com força, como se estivesse amarrado a ela. Também. Admitiu de má vontade. Cannon o fitou, com um toque de simpatia que foi quase insuportável. Tome cuidado, Morgan. Foi tudo o que disse. Grant pensou em tranquilizar o chefe, com seu jeito atrevido de sempre. Mas por algum motivo, as palavras não saíram. Muito bem, murmurou Cannon, à guisa de despedida. Grant foi embora, com um disfarçado alívio.